Eu tinha pedido a Deus para me mostrar o motivo de eu estar aqui. Disse que queria sair, que não queria mais viver. De repente senti um estalo no pescoço e fiquei imóvel, paralisado. A respiração sumiu, não conseguia nem inspirar, nem expirar. E então vi a parte de trás da minha cabeça, era como se um espírito estivesse se afastando do meu corpo. O medo tomou conta, e eu comecei a entrar em pânico, repetindo para mim mesmo: não, não pode ser verdade, isso não está acontecendo, não é real. Lembro que havia semanas em que eu havia amaldiçoado meu Criador. Agora estava ali, completamente preso, incapaz de me mover, assistindo meu próprio corpo. Eu estava parado ao lado da minha cama e percebi que não conseguiria mais voltar para ele. Tentei apoiar minha mão na cômoda de madeira, mas minha mão atravessou como se não existisse. Foi quando entendi que não havia mais volta. O desespero e o frio no estômago foram esmagadores. Eu gritava por socorro, na esperança de que alguém me ouvisse e me acordasse. Então um anjo surgiu ao meu lado e falou: é hora do julgamento. Mas antes de te contar o meu testemunho, deixe eu te contar a minha história. Ela começa quando eu era criança. Nasci em 1995, numa família que vivia o sonho americano, mas quando eu tinha 5 anos, meus pais começaram a buscar algo mais profundo. Eles começaram a estudar as escrituras e decidiram nos educar em casa. Foi então que, vivendo em Oklahoma, eles conheceram um grupo chamado Menonitas, um nome que muitos podem achar estranho ou até engraçado, mas que vem de Menno Simons, um líder religioso da Europa há centenas de anos. Esse grupo, originalmente chamado de Anabatistas, foi alvo de muitas críticas e apelidos pejorativos. Meus pais abraçaram essa comunidade, e logo estávamos totalmente integrados à igreja. Lembro que num domingo, eu costumava brincar com o anel do meu pai enquanto ele me segurava no colo, mas naquele dia o anel desapareceu. Perguntei sobre isso e ele me disse que não acreditavam mais naquilo. Foi só o começo de várias mudanças que viriam. Minha mãe passou a costurar nossas roupas, mudamos para o campo e começamos a cultivar nossa própria comida. Vivíamos de um jeito que poucos americanos conheciam, em uma comunidade muito unida, que algumas pessoas poderiam chamar de seita, e eu, olhando para trás, acho que algumas características eram mesmo assim. Ainda criança enfrentei dificuldades com raiva e vingança, além de problemas de saúde como enurese noturna e doença celíaca. Em casa vivíamos sob um ambiente bastante difícil, com castigos físicos severos. Sou o filho do meio de 8 irmãos e cresci sempre observando a vida sob essa perspectiva. Apesar de termos comida, meus pais me ensinaram a caçar para ajudar a alimentar a família, e isso criou em mim uma forte ética de trabalho desde cedo. Os menonitas têm uma disciplina rigorosa, e a igreja que frequentávamos era bastante rígida. Havia cerca de 150 pessoas na nossa congregação, e lembro de um domingo marcante quando o pastor pregou sobre o inferno, senti minha pele queimar. Foi nessa noite que entreguei minha vida a Deus, junto com minha irmã mais nova. Depois disso, me tornei muito radical. Eu e minha família saíamos às ruas para protestar e confrontar pessoas com a Bíblia na mão, acreditando que estávamos fazendo a coisa certa. Mas percebi que usava a palavra de Deus para ferir, não para curar. Com o tempo, minha família começou a ter conflitos com a igreja e buscava algo mais focado na missão. Entre 2014 e 2015, decidimos mudar de vida, vendemos nossa fazenda e passamos meses no México. Lá começamos a nos conectar com a comunidade Ruterita, um grupo semelhante aos menonitas, mas que vive em colônias e compartilha tudo em comum, uma forma de vida cristã que acredito ser extraordinária. Mudamos para uma colônia Ruterita em Minnesota, onde a vida era intensa e cheia do Espírito Santo. Mas as coisas em casa começaram a piorar. Minha mãe enfrentava dificuldades enormes, e eu a amo muito, há uma história de redenção por trás de tudo isso. Naquela época, minha mãe enfrentava muitas dificuldades, e infelizmente isso acabou gerando uma série de problemas sérios em casa, levando até a uma separação temporária dela. Foi um período de muita confusão para mim. Ainda na infância, eu continuava a molhar a cama quase todas as noites, e preciso compartilhar isso, pois também tive muitos pesadelos.
Nessas noites, senti a presença de forças sombrias que pareciam me oprimir, o que conhecemos como paralisia do sono. A única forma dessas forças irem embora era quando eu pronunciava o nome de Jesus. Só o nome dele tinha poder para afastar aquela escuridão. Eu acordava suando frio, às vezes com a cama completamente molhada, sentindo uma presença pesada tentando me sufocar. A única coisa que conseguia falar entre uma respiração e outra era, e Jesus. E então aquela força desaparecia. Enquanto passava por esses ataques, eu estava trabalhando muitas horas numa colônia, com alojamento garantido. Externamente a rotina parecia bonita, mas por dentro eu travava uma batalha contra a escuridão que me consumia. Minha alma estava em conflito constante, lutando para manter a luz acesa em meio às trevas. Foi durante esse período que algo inédito aconteceu comigo. Comecei a compor músicas que saíam direto do meu coração. Era como se uma chama interior me impulsionasse a escrever canções que glorificassem a Deus. Eu cheguei a liderar um grupo de 30 a 40 garotos, entre 5 e 14 anos, ensinando a eles as músicas que compunha. Meu irmão mais novo também participava, ajudando na composição. Essas canções começaram a ser tocadas em casamentos, e as pessoas ficavam surpresas, perguntando de onde vinham aquelas músicas inéditas. Eu só respondia que era um dom que Deus me deu, e tudo o que queria era glorificar seu nome. Uma das primeiras composições, chamada A de Sua Vida, ainda não foi lançada, mas fala sobre entregar a vida por algo que realmente vale a pena, uma vida dedicada ao reino de Deus. No entanto, comecei a enfrentar ataques pessoais, especialmente vindos da minha própria mãe, que se tornou uma adversária inesperada. Essa dor é algo que só quem já passou por isso pode entender. Além disso, os anciãos da igreja começaram a me reprovar severamente. Um deles chegou a dizer que eu estava demoníaco e que preferia me ouvir cantando músicas populares a continuar com minhas composições espirituais. Isso me deixou devastado, e a depressão começou a se aproximar. Durante esse tempo, houve uma tragédia na comunidade, um incêndio criminoso destruiu um dos nossos prédios. Eu me lembro da noite em que, depois de visitar um amigo, vi as chamas iluminando o céu. Foi um dos piores incêndios em quase 30 anos na região. Minha rotina na colônia era rigorosa: acordar cedo, trabalhar, pausas controladas para refeições e café. Apesar de toda a disciplina, ninguém sabia da escuridão que eu enfrentava internamente. Também tive um acidente durante um jogo de hóquei no gelo. Um disco lançado com força atingiu meu rosto, ferindo gravemente meu lábio e os dentes, causando grande choque e medo de perder o lábio. Naquele momento, eu acreditava que tudo aquilo era um castigo de Deus pelos meus pecados. Em um dia específico, depois de um cochilo, vivi algo que mudou minha vida para sempre. Senti meu pescoço estalar, fiquei paralisado, sem conseguir respirar ou me mexer. De repente percebi uma separação do meu corpo e vi um espírito atrás da minha cabeça. O pânico tomou conta de mim, repetia para mim mesmo que aquilo não era real, mas a realidade era inescapável. Tentei tocar uma cômoda de madeira e minha mão simplesmente atravessou. Entendi que não havia como voltar para meu corpo. Em desespero, comecei a gritar por socorro, achando que alguém poderia me despertar. Um anjo apareceu ao meu lado, dizendo que era hora do julgamento. Enquanto eu flutuava para fora da terra, vi forças demoníacas em conflito com a luz, uma batalha intensa entre o bem e o mal. Os demônios tentavam me convencer a ficar, mas eu sabia que devia seguir o anjo, obedecer ao chamado e enfrentar o que viesse. Foi uma experiência que me mostrou a realidade espiritual de uma forma que eu jamais poderia imaginar, e marcou o início de uma nova etapa na minha vida. Eu sentia que Deus e os anjos estavam por trás de tudo aquilo, como se fossem os verdadeiros filhos de Deus em ação. Com o tempo, entendi que aquelas manifestações se assemelhavam às orações dos santos subindo, enquanto os demônios tentavam bloquear essas preces, mas não conseguiam, porque a luz sempre vence a escuridão. Continuamos subindo, deixando a terra para trás na minha visão, até que chegamos a uma espécie de barreira feita de água, com cerca de 2,5 metros de espessura, uma medida aproximada, já que eu não podia medir aquilo. Era confuso estar ali, suspenso nessa parede líquida.
Então o anjo que me acompanhava se adiantou e me disse que eu precisava liberar tudo o que estava preso dentro de mim, que eu não conseguiria seguir adiante sem esvaziar o ar dos meus pulmões. Lembro de sentir o ar saindo, e junto com ele, uma sensação intensa, quase como se algo estivesse pegando fogo por dentro. Até aquele momento eu pensava que poderia escolher meus passos, mas ali fui forçado a me entregar de verdade. Lutei para segurar o último suspiro, mas acabei cedendo. O anjo alto, com cerca de 2 metros, brilhava como um guerreiro celestial. Seu rosto era iluminado, difícil de enxergar nos detalhes, mas emanava uma força imensa. Finalmente aceitei o que viesse, e assim que me rendi, algo mudou. Meus olhos se abriram para uma nova dimensão do reino espiritual. À distância pude ver um estádio, um edifício quadrado, e descemos rapidamente para dentro dele. Ele brilhava intensamente, como o sol, mas ainda assim eu conseguia enxergar os detalhes. Dentro, havia arquibancadas, e no centro pousamos. Aos poucos, meus olhos foram se ajustando à luz forte. A primeira coisa que notei foram os azulejos do chão, parecendo verdadeiras obras de arte, translúcidos, com detalhes que lembravam esmeraldas, diamantes e flores, como se fossem peças preciosas esculpidas com perfeição. Era o que eu agora entendo ser o salão do trono. Acredito que Deus estava protegendo meus olhos da glória total, pois ninguém jamais viu seu rosto, e eu também não. Olhei para o lado e vi o que parecia ser Deus sentado em um trono. O que mais me marcou foi vê-lo bebendo de uma caneca de café. Naquele momento, pensei com uma certa arrogância interior, como pode ele estar aí, tranquilo, enquanto o mundo está em chamas, e tantas pessoas sofrem? Eu estava confiante demais naquela época, mas logo aprendi que essa postura não ajudava. Enquanto absorvia tudo, fiquei maravilhado com a grandeza e a variedade da glória ao meu redor. Olhei para cima e vi milhares, talvez centenas de milhares, de anjos em perfeita ordem, vindos de diferentes nações, todos vestidos com túnicas e em posição de atenção. A atmosfera era carregada, mas calma. Então ouvi: é hora do julgamento. Foi como se um filme começasse a passar. Grandes telas holográficas surgiram, mostrando minha vida desde o começo, e meu nascimento no Texas em 1995, meus pais me segurando, a casa onde cresci. Acompanhava tudo, vendo minha infância e os momentos sombrios que vieram depois, abusos, dores, raiva, tudo passando diante dos meus olhos como um observador de fora. Vivi cada instante, as mudanças, as dificuldades, as perdas, inclusive a dor de me afastar da minha irmã mais velha e o rompimento com minha família, cortando laços com meus avós por causa das diferenças religiosas. Aquele período foi marcado por uma sensação profunda de desesperança. Vi também o acidente de hóquei. Vi o momento em que me senti abandonado, rejeitado pela música e pela vida espiritual. Tudo aquilo acumulava dentro de mim, pesando e oprimindo. Lembrei-me do dia em que, já exausto, tirei um cochilo, coloquei o despertador para as 15h30, e logo depois meu pescoço travou, a paralisia tomou conta. Ouvi os gritos de desespero se apagando, como um eco da minha vida. Então, no meio daquele turbilhão, ouvi a voz dizendo: o nome dele está no livro da vida. Naquele instante, lembrei da importância disso. Nas Escrituras está claro: se seu nome não estiver nesse livro, você não pertence a ele. Naquele momento não me reconhecia como cristão de verdade. Via tudo através de uma lente religiosa, mas turva e cheia de autojustificativas. Antes pensava que poderia mexer a mão de Deus com minha justiça, que merecia seu amor e bênçãos pelas minhas ações. Estava ali, na sala do trono, quando o anjo começou a ler um enorme livro onde estavam escritos muitos nomes, o meu incluído. A leitura parecia durar uma eternidade. O tempo ali era diferente, fluía de uma maneira que eu não conseguia compreender. Parecia que horas viravam dias, ou que minutos podiam ser uma eternidade. Enquanto os nomes eram chamados, eu sentia o medo crescer. Poderia fingir que um nome era meu para ser salvo? Mas sabia que não era um lugar para mentiras, e aceitei meu destino.
Então ouvi um estalo elétrico percorrer a sala, e apesar do brilho tão intenso que mal deixava enxergar, vi uma silhueta humana, a imagem de Deus, feito à sua imagem. Ele falou meu nome e apareceu diante de mim, olhando para mim com um olhar que parecia penetrar minha alma. Perguntou-me se eu achava que ele estava zangado comigo, e explicou que toda a amargura que eu sentia não vinha dele. Disse que me trouxe ali para me mostrar seu amor. Nesse momento fui envolvido por uma luz imensa, colorida como um arco-íris, um feixe de amor puro que me abraçou e me perdoou. Ele me mostrou minha vida novamente, mas agora a partir de sua perspectiva, uma visão cheia de amor, sem julgamentos. Vi detalhes simples, mas profundos, como quando dei um copo d'água ao meu irmão ou quando ajudei os vizinhos a colher cerejas. Ele me mostrou cada etapa, do começo ao fim, incluindo momentos antes do cochilo em que quase perdi a vida, e como ele me salvou. Eu estava tomado por essa experiência de perdão e amor, sentindo o amargor, a dor e o peso das feridas desaparecerem como se fossem fumaça derretida. Era como se um novo corpo estivesse se formando dentro de mim, e eu estava diante do meu Criador, sentindo seu amor incondicional. Chorava, sem acreditar que merecia tamanha graça. Percebi que minhas lágrimas não caíam ao chão, mas eram recolhidas por Deus, que as guarda com carinho, como dizem os Salmos. Naquele instante, compreendi de verdade que Ele esteve comigo o tempo todo, me marcando, me inspirando a seguir o chamado que tem para a minha vida de encorajar outros através da música e da palavra. Mesmo agora ao relembrar, sinto a emoção forte. Sei que sou amado, escolhido, aceito. Nunca mais sentirei dor, porque estou com Ele, meu Pai Celestial. Embora não veja seu rosto, sinto seu abraço protetor e paternal. Deus tem me protegido, talvez mais do que eu podia suportar, guardando sua glória para um momento futuro. Essa experiência curou minha alma e renovou minha identidade. Deus não é um ser irritado, pronto para punir a cada erro, mas um Pai que deseja meu sucesso, que usa as provações para me fortalecer, cultivar paciência e manifestar os frutos do Espírito, de alegria, paz, amor, esperança e autocontrole. Esses são os frutos essenciais que precisamos cultivar. Compreendi que minha vida tem sido, na verdade, uma obra-prima divina, onde Deus tenta me guiar com amor, sem jamais tirar minha liberdade de escolha. Ao revisitar minha trajetória, vi momentos repletos de risos e felicidade. Lembrei-me de uma lembrança da infância, quando meus pais acendiam as velas do meu bolo de aniversário. Eu devia estar com uns 9 anos. Por um instante, observei essa cena como se estivesse fora dela, e ouvi alguém perguntar quantos anos eu tinha, meio confuso porque havia tantas crianças ao redor. Foi um momento breve e engraçado, no qual tanto Deus quanto meu anjo riam junto comigo. Era evidente que Deus valoriza até os detalhes mais simples da nossa vida. Depois percebi que Deus compartilha conosco toda a nossa dor. Ele testemunhou cada castigo que recebi, porque sendo onipresente, Ele sente nossa dor de forma integral. Entendi que o diabo só consegue ferir Deus ao nos ferir. Foi uma revelação profunda perceber que Deus acompanha cada sofrimento nosso, especialmente daqueles que partiram tão cedo. Essa certeza me trouxe conforto, não estou sozinho. Ele esteve presente em todas as noites amedrontadoras, em cada palmada injusta, embora eu admitisse que algumas merecesse. Lá no céu, tudo isso estava sendo curado. Para não me estender demais, vou seguir adiante com outras experiências. Pouco depois, presenciei uma celebração celestial, onde os anjos lançavam fogos e proclamavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor. Era uma harmonia perfeita, uma mistura de ordem e exaltação. A música que ecoava parecia vir de várias bandas diferentes, todas sincronizadas, criando um som selvagem e sublime. Tentei captar aquele som celestial, mas é difícil colocar em palavras algo tão grandioso. Deus então me designou uma missão, embora eu ainda não possa entrar em detalhes. Quero compartilhar uma coisa que me chamou a atenção, e o anjo que me guiou da terra parecia cansado, marcado por batalhas, com músculos definidos, e mesmo assim renovado. Ele parecia um guerreiro experiente, talvez com 50 anos, mas ágil e forte, um verdadeiro protetor.
Reconheci nele meu anjo da guarda, o mesmo que, segundo as Escrituras, Deus designa para nos proteger. Ele estava ali, ao meu lado, contando a Deus sobre minha vida, especialmente os momentos da minha puberdade. Deus me mostrou que ele inspira as invenções e descobertas humanas. Vi cientistas trabalhando para criar uma bomba, entendendo o funcionamento do coração e suas válvulas. Deus parecia orgulhoso dessas conquistas, mesmo brincando que sua ideia era melhor. Essa personalidade alegre e envolvente de Deus era algo que eu precisava conhecer, porque antes eu o imaginava apenas como uma figura severa e distante, um juiz rígido do Velho Testamento. Vivenciei muitas outras experiências incríveis. Deus me enviou outro anjo, dessa vez uma mulher, para me ensinar enquanto eu adentrava o reino celestial. Vimos juntos uma colina verdejante e um pássaro que cantava uma melodia linda. Logo, toda a criação começou a entoar aquele mesmo canto em perfeita harmonia, até os animais glorificando a Deus. Foi emocionante perceber que tudo naquele lugar pulsa no ritmo do coração divino. Antes de atravessar as portas do céu, senti tristeza por deixar minha família na terra. Deus acolheu essa dor e me garantiu que eu nunca mais teria que passar por essa sensação de abandono. Ele curou meu coração em tempo real, enchendo-me de alegria. Ouvi crianças rindo ao longe, sabendo que elas tinham recebido uma nova vida no céu, um lugar sem sofrimento, onde serão reunidas com suas famílias, se Deus quiser. Enquanto tudo acontecia, eu podia perceber a melodia celestial no ar, uma música que podia quase sentir e saborear, mas que também podia desligar para enfrentar qualquer desafio. Subíamos a colina, e minha primeira lição sobre harmonia em 5 partes começava. Lembrei de rir com os anjos, pensando que estava aprendendo música no céu. Deus me revelou que ele queria que eu aprendesse tanto a música quanto a profundidade da sua palavra. Ele me mostrou que por trás de cada palavra há histórias, significados e sabedoria, como no caso da palavra justo, que é muito mais do que uma simples regra, é uma conexão com Deus. Aprendi que a vida no céu não é simplesmente flutuar e esperar, mas sim viver com paixão o que amamos para sempre, com liberdade total e criatividade ilimitada. Não precisamos de combustível, pois podemos nos mover instantaneamente, teletransportando-nos por onde quisermos. Enquanto subíamos, a lição avançou para uma harmonia ainda mais complexa, em 10 partes, e eu percebi sons que antes não conseguia captar, como os cantos das baleias e dos elefantes. Deus queria que eu compreendesse essas novas emoções, aquela sensação de estar vivo, de poder aprender sua palavra e a música eterna. De repente, tudo acabou, e eu estava de volta na minha cama, na terra. Tinham-se passado apenas 29 minutos, meu pescoço estava intacto, e eu estava bem. Rolei para o chão, gritando que não queria sair daquele lugar. Porém, apesar da volta, senti uma paz profunda e inédita. Pouco depois contei tudo para meu irmão e confirmei que essa visão aconteceu em 23 de maio de 2016. Relendo meu diário, percebo que há muitos detalhes que ainda não consegui descrever. Sou grato a Deus por manter viva essa memória e quero compartilhar com todos vocês, e mesmo que você nunca tenha tido uma experiência de quase morte, Deus quer que saiba que você não está sozinho. Ele está se aproximando de você agora mesmo, e o simples fato de você estar ouvindo isso é a prova de que ele deseja um relacionamento pessoal contigo. Você não precisa passar por algo extraordinário para sentir a presença de Deus. Ele está disponível para você através da leitura da Bíblia, da oração e da busca sincera pelo seu rosto. Minha transformação foi profunda, assim como a de Saulo para Paulo. Embora eu não tenha perseguido ninguém fisicamente, meu espírito fez isso em outras formas. Sou grato a Deus por sua graça, que me salvou pela fé, e louvo por esta oportunidade de dividir meu testemunho com você hoje. Onde quer que você esteja, quero que saiba que estou orando para que as bênçãos de Deus te acompanhem neste momento. Louvemos a Deus! Uma coisa que realmente me marcou foi o amor do Pai. Ele precisou me mostrar que me transformou por completo, e que minha vida mudou por causa dessa vivência. Parece que nossas histórias são restauradas no céu, não é mesmo? É fascinante como minha visão mudou depois dessa experiência, antes e depois. Agora que voltei para cá, não consigo mais olhar para as coisas do mesmo jeito.
Não vejo mais os acidentes ou tragédias como punições divinas, mas sim como parte de um mundo caído, cheio de erros e pecados. Isso só me faz desejar ainda mais o momento em que estarei com Deus, onde não haverá dor nem sofrimento. Tudo aqui é apenas um pequeno reflexo do que está por vir, e o que vivemos de bom na terra será infinitamente melhor no céu. Nós já tivemos uma amostra do sobrenatural aqui na terra, e isso só nos mostra que Deus tem muito mais preparado para nós, pois existe uma dimensão além do que conhecemos. Às vezes é difícil estar perto de pessoas que só vivem na realidade física, que pensam que tudo termina aqui. Mas somos mais espirituais do que pensamos. Deus tem me guiado numa fase de crescimento pessoal e aperfeiçoamento. Sei que Ele me deu o dom da música, e estou cuidando dele com muito carinho, seja cantando para meus filhos, gravando ideias no celular, ou escrevendo letras. Ainda não chegou o momento certo para lançar tudo profissionalmente, mas confio que Deus sabe o tempo perfeito. Estou aberto para que Ele me conduza, trazendo as pessoas certas para ajudar a transformar esse talento em algo que realmente glorifique a Ele, e não a mim. Tenho também outros sonhos, como escrever livros. Estou finalizando um que comecei há quase 7 anos, e quero que ele aproxime as pessoas de Jesus. Além disso, Deus me chama a ser um marido e pai dedicado, e também um provedor para minha família. Minha esposa e eu estamos envolvidos numa missão onde atuamos como ministros no mercado, especialmente na área de restaurantes, que também tem sido uma forma de contribuir para o reino de Deus. Minha maior lição após essa experiência foi entender que devemos nos aprofundar na palavra de Deus. Desde então a depressão não tem mais me dominado, e sou grato por isso, pois sei o quanto ela pode ser difícil. Mesmo com momentos de fraqueza, mergulho na Bíblia quase que diariamente, o que me fortalece e me dá direção. Incentivo todos a não apenas ouvir, mas a praticar a palavra, pois é isso que nos protege e nos guia. Vivemos tempos finais, e é fundamental arrependermos-nos e buscarmos a presença de Deus com sinceridade. Ele quer que sejamos imersos em Sua palavra, que sejamos revestidos com Sua armadura todos os dias, para resistir às tentações e distrações que o inimigo tenta colocar em nosso caminho. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.